E hoje nós vamos falar especificamente conceitos de risco, alguns fundamentos e alguns princípios que, de certa forma, deveriam nortear o pequeno empreendedor, o microempreendedor, o empresário de modo geral. E, de certa forma, é esse assunto que permeia o nosso dia a dia. A gente costuma entender gestão de risco como uma coisa muito sofisticada, porém, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente é que, de certa forma, nós fazemos isso no nosso dia a dia. E é de uma forma tão automática que a gente nem pensa que, na verdade, nós estamos fazendo uma gestão de risco. Então, quando você sai de casa, você tem algumas preocupações com o trajeto que você vai fazer, você certifica que a sua casa, a porta foi trancada, você trava o seu carro. Quando você olha, de certa forma, o Waze ou qualquer outro aplicativo que ajude no trânsito, você está, na verdade, fazendo uma gestão de risco. Se eu pegar esse trânsito, quais os riscos que eu tenho de chegar atrasado num compromisso, num evento, enfim, por aí vai. Então, na verdade, a gestão de risco ela é tão automática e tão inerente no nosso dia a dia, na vida pessoal, que a gente não se preocupa. É feito de uma forma mecânica, sem pensamento, sem projeção, e ela está praticamente incutida, imbuída, que a gente tem que se preocupar com esses detalhes. Na vida empresarial não é diferente, porém, nem todos estão familiarizados e acabam se expondo a alguns riscos desnecessários por não fazer uma gestão do risco de uma forma consistente, programada, planejada, de forma a evitar que possíveis eventos desagradáveis venham acontecer para a sua empresa, para o seu negócio, seja ele de qualquer tamanho. Veja, eu costumo sempre colocar que ninguém conhece o seu negócio melhor do que o próprio proprietário. Isso por mais que você tenha uma consultoria especializada, você tenha profissionais que possam te ajudar, o primeiro passo é você que entende o seu negócio, avaliar a que riscos ele está exposto. Esse é o passo fundamental. E, novamente, quando você faz esse tipo de autoavaliação do seu negócio, da sua empresa, você tem que considerar, por exemplo, se acontecer tal coisa, qual seria o segundo passo? Que situações eu posso minimizar? Veja, o risco você nunca vai eliminar. Eu costumo sempre colocar um exemplo, você imagina uma estrada completamente esburacada, onde existem N acidentes por ano. Aí morre gente que sofre acidentes e acaba com alguns ferimentos graves, sequelas, etc. E em função disso, pelo alto índice de acidentes, o governo, a prefeitura local, resolve pavimentar a estrada. Ela fica perfeita, bem sinalizada, com guia de acostamento. E você percebe, monitorando o número de acidentes, que eles não caíram. E a pergunta é, mas se eu fiz tudo isso para evitar mortes e acidentes, como depois de todo esse processo, todo esse investimento, continuam morrendo pessoas? Porque, na verdade, você não elimina nunca o risco, você minimiza e coloca controles. No caso específico desse exemplo da estrada, um fato que você pode fazer é, você coloca lombadas, radares, você começa a mensurar se esses novos controles que você adicionou a esse processo fizeram com que o número de acidentes caísse. Ou seja, na verdade, o primeiro passo é você entender qual o risco que você está correndo, colocar os controles necessários e acompanhar. Uma vez que você tenha feito isso, a tendência é, a princípio, diminuir a quantidade de acidentes. Se ainda assim isso não ocorrer, há necessidade de alguns controles que a gente costuma chamar no mercado, no jargão, controles compensatórios, ou seja, eu não resolvo totalmente o problema, mas eu consigo minimizar e trazer ele para níveis aceitáveis. Esse é mais ou menos o processo que deve funcionar. Então, o empreendedor, o proprietário de uma determinada empresa, o primeiro passo é fazer uma avaliação dos riscos que a sua empresa corre, sejam eles legais, jurídicos, financeiros, de imagem, e a partir desta autoavaliação desses riscos determinados, você entender se você possui os controles necessários para mitigar esses riscos. Caso não tenha,
Ou você pode fazer sozinho, outras existem consultorias especializadas que podem fazer isso para você. Caso contrário, você tendo os riscos dimensionados, avaliados os controles vigentes, a tendência de que o seu negócio esteja fluindo dentro de algumas normas de compliance, de governança corporativa, de forma adequada, de tal forma que você possa sempre ter o seu negócio sob controle. E importante os riscos vão se modificando ao longo do tempo, de acordo com tendências de mercado, concorrência, etc. E preciso ficar atento para que novos riscos não apareçam em função de novas tecnologias, novos processos, enfim, novos produtos, né? Mais ou menos a forma como que você tem que tratar os riscos da sua empresa. De certa forma, os riscos estão diretamente ligados à atividade da empresa. E é muito comum, né? A gente conhece uma quantidade de empresas, se a gente olhar os números, né? 6 em cada 10 empresas, principalmente microempresas, o pequeno empreendedor, acabam fechando depois de um ano. Porque uma coisa é ter vontade de abrir um negócio, a outra coisa é você fazer uma avaliação do mercado, do seu produto, da penetração e os riscos que você corre. Então, é muita empolgação no início, na abertura da empresa, e algumas partes deste processo do lançamento do seu produto, da venda, do controle, da distribuição, são negligenciados. E aí acaba acontecendo, você perde a noção do fluxo do seu caixa, como fazer a penetração do seu produto, e em função do que? Você não avaliou corretamente os riscos inerentes ao seu negócio. Uma coisa é você ter um salão de beleza, por exemplo, você tem alguns riscos, você ter contratado profissionais que não sejam adequados, profissionais com problemas, a localização não é adequada, então cabe você o risco de uma má contratação. Então, o que você tem que fazer? É muito comum, você contrata por referências de terceiros, etc. Nada melhor do que referências também comerciais, bancárias, antecedentes criminais. Quer dizer, isso olhando quando você tem o conceito de contratação de mão de obra. Existem outros equipamentos. A quebra de equipamentos, por exemplo, usando aí no salão de cabeleireiros, é muito frequente. Então, você acaba, num primeiro momento, pela necessidade de reduzir os investimentos, comprando um material de segunda, e você vai ter problemas lá na frente, de manutenção, de conserto, o que acaba, no fringir dos ovos, inviabilizando o seu próprio negócio. Não porque o salão seja ruim, mas você precisa entender que a dinâmica do seu negócio exige um certo grau de conhecimento do dia a dia desta atividade. E o dia a dia dessa atividade é uma questão de tempo de avaliação, tempo de pesquisa, conhecimento do mercado, e não simplesmente a empolgação porque você entende que esse é um negócio que você gosta e que dá dinheiro. A gente costuma sempre dizer que não necessariamente aquilo que você gosta é aquilo que dá dinheiro. Normalmente o que dá dinheiro é aquilo que você sabe fazer. Acredito que essa crise, ela veio, infelizmente, veio para ficar por um bom tempo. Os mais otimistas já falam em queda do PIB esse ano de 4,3%, ano que vem possivelmente de uns 4,5%, ainda que as projeções do governo, por motivos óbvios, sejam diferentes, mas todo mundo acredita, e eu não tenho por que entender que seja diferente, esta possivelmente é a maior crise que o Brasil já passou em 50 anos, 60 anos, e não deve se modificar nos próximos 3 anos. A gente acredita que, pelas projeções, alguma coisa, alguma luz, a gente deva ver somente em 2018. E fica muito claro, né, quando você olha o índice de desemprego, a quantidade de desempregados ao redor de 9 milhões de pessoas, e a cada dia mais e mais empresas reduzindo as suas atividades, consequentemente as pessoas perdem seu emprego, reduzem o consumo, esse círculo vicioso negativo, muito ruim como um todo para o trabalhador brasileiro. Não há muito o que fazer a não ser reavaliar o seu negócio, e principalmente quando a gente fala de riscos, à medida em que para você gerar resultado, você sempre tem 2 componentes, receita e despesa, que vai te mostrar a margem, esse é universal.
Na impossibilidade de você aumentar a receita, que é o momento atual, em função daquela ali, vendas e genérico, né? Não é mais só num segmento, a gente fala de diversão, lazer, serviços, supermercados, etc. O que resta, e isso é saudável, seria saudável em qualquer situação, mais ainda numa crise, é reavaliar as suas despesas. A redução de custos realmente é a palavra. Então, quando você vê, infelizmente, grandes corporações reduzindo as suas atividades, layoffs, enfim, por que você, microempreendedor, não fez ou faz o mesmo? Então, quando você olha a sua relação de receita e despesa, de certa forma a receita vem normalmente de uma fonte única, que é a sua venda, né, venda dos produtos e serviços que você tem, mas as despesas são variadas. E quando você olha conta de luz, aluguel sempre é possível você negociar com o seu locador, a conta de luz você toma algumas medidas que normalmente você faz na sua casa, você toma na sua empresa, enfim, você infelizmente também tem que pensar que a quantidade de funcionários para aquele momento pode ser exagerada, você talvez tenha que fazer uma redução do quadro de funcionários, eventualmente até discutir uma redução de jornada de trabalho, por exemplo, que já fazem as grandes empresas, reavaliar a margem que você estava trabalhando, se não seria mais adequado uma margem menor, mas ainda assim suficiente para você equilibrar receita e despesa, de tal forma que você possa navegar nesse período de 2 anos, 2 anos e meio, projetando que isso a gente comece a navegar ou voar num céu de brigadeiro a partir de 2018, seria realmente você reduzir despesas, equilibrar as receitas, de tal forma que você consiga sobreviver, eu acho que essa é a palavra, né? E se preparar para que, esse é um outro ponto, né? Às vezes a crise começa a ir embora e o empresário, o pequeno empresário, normalmente, demora a perceber que a crise já está indo embora. E não se preparou, e quando ele entra no mercado, ele já entra um pouco atrasado. Então seria importante acompanhar alguns dados da economia, alguns produtos, serviços, para ver como eles estão se comportando, de tal forma que quando a crise estiver dando sinais de que ela está indo embora, já começa a aparecer uma visão mais positiva, você já esteja preparado também para sair eventualmente até na frente da concorrência. Eu diria que a palavra seria se reinventar. Eu acho que investir, a menos que evidentemente você tenha capital suficiente para fazer isso, a ideia seria se reinventar. A gente acredita sempre a uma filosofia que é nessas crises e que aparecem as grandes oportunidades, né? A piada é enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha, né? Eu acho que um nível de exposição ao risco sempre é bem-vindo. Eu acho que quando a gente fala de se reinventar, existe a possibilidade de risco. E eu costumo sempre usar um exemplo clássico de tomar risco, né? Se o Michelangelo não quisesse assumir nenhum risco, ele não pintaria o teto da Capela Sistina, ele pintaria o piso. Então, o segredo diferencial, eu acredito que esteja efetivamente em se reinventar, em pensar no seu produto, no serviço que você oferece, entender neste momento ou no momento seguinte quais seriam as demandas desse mercado que saiu de uma crise e se reinventar, criar alguns novos conceitos e, sem dúvida alguma, assumir algum risco nesse novo negócio, nessa nova reinvenção, claro que sempre assumindo riscos com controles paralelos, de tal forma que esses riscos sejam sob controle, devidamente dimensionados e que projetem, evidentemente, um crescimento para a sua empresa, para o seu negócio como um todo. Eu entendo que, se você olhar o mercado, né, eu lembro que existe um livro que fez muito sucesso há algumas décadas, empresas duradouras que têm existência há mais de 200, 300 anos. E eu lembro que o autor citava 7 empresas. E se você parar para pensar, existe uma tendência natural daquele conceito que está ganhando não se mexe, e acaba gerando dentro da própria empresa, dentro da própria cultura, uma certa obsolescência da empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. A empresa começa a perder terreno
Porém, como ela tem um produto que foi consagrado durante muitos anos, ela continua acreditando que aquele produto é o produto que a população, que o consumidor deseja. Então, se a gente olhar a Kodak, que já foi uma das maiores empresas do mundo, ela acreditou que ela seria praticamente eterna, porque ela tinha praticamente 90% do mercado mundial. E hoje, quando a gente olha o retrospecto, Kodak, a própria Xerox também aconteceu isso, e a gente tem N exemplos de empresas que, de certa forma, se acomodaram e cabe aos dirigentes da empresa, aos CEOs, aos conselhos, analisarem até que ponto aquele produto, em algum momento, ele vai se esgotar. Se aquele serviço ainda será necessário, e não agora, daqui a 1 ano, 2, é como ele será daqui a 10 anos. E normalmente as empresas têm muita dificuldade, porque 10 anos parece a eternidade. Então, quando a gente escuta muito executivos falarem, não, porque a minha empresa está trabalhando num 10 years plan, fala assim, bom, isso é um exercício de futurologia, porque lá na frente nada disso vai acontecer. Eu estou fazendo esse plano para ele inglês ver, alemão cheirar. Normalmente é isso o conceito que as grandes corporações acabam assumindo, absorvendo, e isso acaba virando uma realidade, um dogma. Nós temos um bom produto, um público consumidor fiel, porém a dinâmica do mercado é diferente, a dinâmica não funciona assim. Então, hoje em dia a gente sabe que um lançamento é copiado 3 meses depois. Agora, o que faz as empresas serem perenes, perpétuas, se eternizarem? Eu acho que, novamente, a palavra seria se reinventar e, ao mesmo tempo, ela incutir na cultura da empresa, isso vem do mais alto escalão, de que nós temos que ser criativos. Nós temos que pensar, não hoje, mas o que amanhã o mercado vai demandar. Eu tenho que entender o que o mercado busca, como o meu produto vai satisfazer a necessidade dele. Uma vez respondidas essas questões, quais os riscos que ocorram de investir nesse novo produto, nesse novo processo, e ele não vingar. Então, eu acho que uma combinação de reinvenção, de criatividade, de avaliação dos riscos, de continuarem com os produtos e serviços que a empresa possui, versus novos produtos, novos serviços, e quem conseguir combinar essa tríade de reinvenção, criação e avaliação de riscos, acredito que saia na frente, e muito na frente. Essa sempre é uma... Aliás, se você olhar, 90% do desejo dos brasileiros é ter a sua própria empresa. A gente ouve, volta e meia, eu quero ser dono do meu próprio nariz. Essa é a expressão, e realmente, a princípio, por que ser empregado? Se eu posso ser empreendedor, se eu tenho talento? Novamente, você tem que avaliar o momento. Não há a menor dúvida que o momento é que vai determinar o momento econômico, vai determinar se você deve ser um empreendedor, deve partir para o grande sonho da sua vida, ou se resignar, ainda que momentaneamente, a ser funcionário de uma pequena corporação, nem importa. Eu acho que o que vale a pena nesse momento é você fazer uma avaliação da sua condição econômica. Se você optar por ser um empreendedor, com as suas economias, com os seus investimentos, quanto tempo você consegue sobreviver, ter um padrão de vida, ainda que eventualmente reduzido, para que você possa suportar essa travessia de investimentos na sua empresa, suas despesas pessoais ou familiares, de tal forma que você projete, que você possa ter um payback do seu negócio em 2, 3 anos, se você tem os recursos necessários para sobreviver nesse período. Da mesma forma, se o momento econômico sugere que você abra esse tipo de atividade que você tanto sonha. Eventualmente, não. Por exemplo, se você está abrindo um negócio e você percebe que, pelas informações, pelo noticiário, pela concorrência, que esse é um negócio que está em baixa, que esse tipo de serviço perdeu mercado em 10, 15, 20%, talvez não seja a hora. E, eventualmente, talvez seja o momento de você continuar com a sua avaliação paralela, você pensar como será esse negócio a partir do momento que a economia começa a dar sinais de recuperação, e, eventualmente, continuar na empresa que você está, porque
a parte mais sensível do corpo humano ainda é o bolso. E não é porque você abriu a sua empresa que os seus boletos vão parar de chegar. Eu acho que essa praticamente eu diria que é o conselho que eu daria. Avaliar a situação de uma forma bem crítica, bem pé no chão, eventualmente transferir esse sonho um pouquinho mais para frente. Aquele empresário, microempresário, pequeno empresário que tem o seu pequeno ou médio negócio, ele está com um problema, né? Imaginando que ele tenha feito alguns investimentos antes da crise e foi atropelado no momento do lançamento da sua empresa por essa onda de pessimismo real, não é um pessimismo inventado. A primeira coisa que ele tem que fazer é, primeiro, ele consegue suportar essa travessia? A princípio, eu entenderia que, admitindo que ele não consiga, ele deve procurar se desfazer do seu negócio. Eu diria que é sempre uma decisão muito difícil, porque é um sonho que você abortou, mas é preferível abortar esse sonho do que transformar a sua vida de empresário num pesadelo. A tendência, dependendo do tipo de atividade que você tem, é transformar numa bola de neve. Você acaba tendo que recorrer a empréstimos bancários, a gente sabe, nesse momento a taxa de juros ela é crescente, não há sinais de que ela, num curto prazo, venha a melhorar. Se o seu produto ela tem dificuldade de colocação no mercado, seria conveniente, vender, eventualmente alguém assumindo um passivo que também você possa ter, vender para que você possa salvar, ou vender o estoque que você tenha do seu produto, passar o ponto de tal forma que você possa zerar esse passivo e eventualmente procurar um novo emprego, uma nova atividade, mas o mais importante é você fazer uma avaliação do seu balanço financeiro. Tendo em vista o comportamento do seu balanço nos últimos meses e uma projeção de vendas e receitas para o futuro, e você sabendo que eventualmente você vai ter que recorrer a empréstimos bancários, demissão de funcionários, a gente sabe que uma rescisão trabalhista é cara, que o custo dos serviços continua alto, a melhor coisa a fazer, ainda que novamente isso seja, do ponto de vista pessoal, uma tragédia, é preferível evitar um mal maior. É preferível que você aborte o seu sonho, que você, com o pé no chão, tenha serenidade para fazer as demissões sejam necessárias, vender o seu negócio, pelo melhor existem empresas que podem fazer essa avaliação para você, de tal forma que você acabe, se possível, zerando o seu passivo, que seria já, eu diria que um primeiro passo para um futuro um pouquinho mais promissor quando a economia der sinais. E, de repente, você voltar a ser empregado para sobreviver nesse período. Entretanto, se você entende que você fazendo a lição de casa, avaliando o seu negócio, reduzindo despesas, você consegue empatar a receita e despesa e você ainda acredita no seu negócio, eu diria que o conselho é, faça essa avaliação, avalie os riscos da possibilidade de, na retomada do mercado, você voltar ativa. Eu diria que esse seria o passo. Caso contrário, é melhor fechar um negócio que se tornou num momento inviável e pensar isso mais lá para frente. Eu costumo sempre dizer que não existem empresas de sucesso, e aí sucesso sempre é um grau muito relativo, muito pessoal, mas seja um sucesso pequeno, médio ou grande, que não tenham controles. Você consegue crescer por algum tempo, você consegue vender o seu produto, você consegue ter sucesso, porém ele pode ser efêmero. Entretanto, as empresas bem organizadas, bem estruturadas e principalmente com os controles adequados, e quando eu digo controles, de qualquer espécie, pode ser da abertura da loja, controle da documentação, controle dos impostos a pagar, controle da sua folha de pagamento, controle sobre os impostos legais, fiscais, enfim, tributários, o controle do seu estoque, o controle de preço do seu produto. É muito difícil que essa empresa ela pode ter dificuldades, porque o momento econômico ela atinge todo mundo e, evidentemente, dependendo do tipo de serviço, pode atingir em maior ou menor escala o seu negócio. Mas, dificilmente, uma empresa com controles chegará a uma concordata, irá à falência, a menos que, evidentemente, aconteça um caos econômico, um caos mundial.
de certa forma, olhando o mercado, a experiência passada que nós da consultoria tivemos avaliando as empresas, eu diria que 90% das empresas chegaram a uma situação ruim, em termos financeiros, a ponto de fechar ou quebrar e deixar um passivo muito grande, elas não tinham controle. Quando você olha posteriormente o histórico dessas empresas, você vai perceber que a empresa era muito tocada no entusiasmo, na vontade, que evidentemente o entusiasmo tem que haver, não existe uma empresa de sucesso, uma empresa bem-sucedida, se não houver entusiasmo dos proprietários, dos colaboradores, enfim, que gera todo um ambiente agradável que faz com que a empresa evolua. Mas, de certa forma, eu diria que há necessidade de controle. E aí eu volto no início, ninguém conhece o negócio melhor do que você, partindo do pressuposto que você tenha feito uma avaliação adequada do mercado, do momento econômico, do seu produto. A partir desse momento, você conhece o seu negócio. Então, eu sempre recomendo, até por vício de consultoria, faça um checklist das suas atividades, da sua empresa, e faça essa revisão periodicamente. Eu tenho controle? Esta nova medida me afeta de que forma? Que são exercícios que as empresas acabam esquecendo de fazer. Elas comentam, discutem com os amigos, os proprietários discutem com seus amigos, porém, elas não aplicam no seu dia a dia. Deixa eu ver como está o meu controle de estoque. Eu faço um inventário periodicamente, eu tenho um sistema de controle interno que verifique possibilidade de fraudes, de desaparecimento de mercadorias. Normalmente são essas pequenas coisas que acabam trazendo grandes problemas mais lá na frente e acaba, no momento econômico, piorando a situação. Então, aquelas empresas que se preveniram, que fizeram a lição de casa, a palavra sempre é prevenção. Eu gosto muito de dizer que a empresa que se previne, ela não acaba não remediando, ela pode fazer ajustes. A empresa que não se previne, lá na frente vai tentar remediar o que algumas coisas é impossível de ser remediado. Então eu diria que a palavra-chave é: avalie a sua empresa, avalie os controles que existem nela, identifique os riscos que o seu negócio, o seu produto, o seu serviço oferecem, veja se você possui os controles adequados, veja, às vezes são controles tão simples de serem implantados, mas que eliminam riscos muito grandes. Os seus processos de tecnologia, os seus processos de informática, às vezes existem riscos pequenos, riscos grandes, e com controles pequenos você consegue minimizar. Então eu diria que a palavra-chave é: controle o seu negócio, mantenha ele sob 7 chaves. Eu acredito que a ideia de gestão de risco, embora seja um conceito antigo, já consolidado ao longo do mundo, nunca se discutiu tanto a questão de gestão de risco, de compliance, governança corporativa, como agora tem em função de todas as operações da Polícia Federal, tem se falado muito de Operação Lava Jato, Mensalão, etc., e se fala muito de novas ordens de compliance, de anticorrupção. Então, aqueles que tiverem interesse de se familiarizar muito mais com o assunto, entender um pouco mais dessa matéria e até pegar algumas dicas, algumas orientações, pode visitar o nosso site e você vai entender um pouquinho melhor como colocar alguns controles, ler alguns artigos de alguns articulistas familiarizados com esse tema, que eventualmente estão falando exatamente para você aquilo que você gostaria de ouvir.